Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na terceira lição dessa série, onde nós estamos estudando sobre Cristo em Filipenses e em Colossenses. Bom, estamos aqui na Entre Linhas de férias, como vocês podem ver, mais uma vez, trazendo aqui para o pessoal que é mais antigo no canal. Nós estamos aqui no Sputnik, o foguete Sputnik. Na verdade não, na verdade é a catedral aqui de Maringá também, pessoal. Essa aqui é a Praça Nova, recentemente reformada, se vocês podem conhecer aí. Mas vamos ao que interessa, pessoal. A lição de hoje vai falar sobre vida e morte. E é interessante porque nós usamos sempre uma frase dizendo que a morte é a consequência da vida, a morte é a certeza depois da vida, a única certeza que nós temos na vida. Mas nessa lição nós vamos aprender que não é bem assim, pessoal. Fiquem ligados que vocês vão aprender coisas novas. Teremos hoje a participação aqui do Ricardo, do Alexandre e também do Marcos André, que mesmo nas férias estamos aqui, firmes e fortes. Não esqueça que você também nas férias, firmes e fortes, deve se inscrever no canal, acionar o sininho aqui, deixar seu joinha e também deixar o seu comentário, beleza, pessoal? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, o sol resolveu dar as caras aqui, tá uma sombra gostosa aqui, mas logo mais ele se esconde um pouquinho. Mas vamos lá, pessoal, queria agradecer a vocês aí pelos comentários que vocês têm deixado. Graças a Deus batemos mais de 1000 visualizações no primeiro vídeo, já lançamos o segundo vídeo. Muito obrigado mesmo pelo apoio e compartilha aí, o pessoal tá de férias, quem sabe nas férias eles descobrem o amor, o carinho aí, o prazer de estudar a palavra de Deus aí através da lição aqui da Escola Sabatina. Beleza, pessoal? Bom, antes de nós então chamarmos o Ricardo, vamos aqui ter um momento de oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque nos concede cada dia mais conhecimento e mesmo quando a gente às vezes enfraquece um pouco na fé, o Senhor vem com a Tua palavra, com a lição, com tantas palavras que ouvimos, ó Pai, de Ti durante todos os dias, nos afirma e nos reafirma a nossa fé, Senhor. Continue nos animando, continue usando aí o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim, a cada ouvinte, para que possamos, ó Pai, nesse novo ano, permanecermos firmes, ó Pai, porque logo mais o Senhor voltará. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você e com certeza não neste sol. Vamos lá, gente. Lição número 3. Quem assistiu o vídeo da semana passada viu que comecei a utilizar os recursos que nós temos à disposição aqui nessa plataforma e mesmo com alguns erros, principalmente no final, que eu acho que eu deixei de colocar a segunda parte da lição de domingo ali, mas foi um começo, né? Vamos ver se a gente consegue organizar melhor todas essas imagens que a gente vai colocando. Agora, ao longo do tempo, a gente vai se adaptando, né? Então, primeira coisa eu vou trazer para vocês aqui é a capa, a lição dessa semana, lição número 3. Ela vai falar sobre vida e morte. E eu vou trabalhar aqui um pouquinho com esses dois conceitos. E o primeiro conceito que eu vou trazer para vocês aqui é justamente o conceito de vida. Eu separei uma imagem aqui para vocês verem, né? Para vocês começarem a se adaptar com essas imagens, espero que vocês gostem. A primeira palavra é vida. É esta daqui, ó. Aqui está. A expressão hebraica Haim, ela significa vida. É comum encontrar também, até em algumas joias, né? Porque esse daqui, na verdade, essa letra aqui que parece um quadrado aqui, isso aqui é um men, né? Mas é o final da palavra.
vocês têm que entender que a palavra ela começa, no hebraico, ela é do contrário. Ela não vem propriamente aqui da esquerda para a direita, ela vem daqui para cá. Então vamos dizer aqui, aquela letrinha ali, a letra Het e a letra Yod, geralmente elas vêm em algumas joias ali, eles tiram o sufixo plural, né, que é o Yud e o Men, mas a expressão, mas mesmo que ali tem um sufixo plural, geralmente essa expressão aqui, ela é traduzida por vida, né? O que acontece ali no hebraico é mais ou menos o seguinte: ela é uma forma plural, usada mesmo quando o sentido ele é no singular. Essa expressão ela carrega uma ideia de vida enquanto plenitude. Eles entendem que esse plural aqui é um plural para demonstrar essa plenitude, esse dinamismo, digamos assim, né? Ele não se limita também, no hebraico, ele não se limita a um dado biológico. Muitas vezes ele vem atrelado em alguns jogos de linguagem com justiça, com a palavra e até mesmo com a própria aliança. Existem outras palavras para vida também, como, por exemplo, nefesh, né, que é uma palavra que, talvez quem esteja acostumado com o hebraico, geralmente é traduzida por alma, mas ela também pode ser traduzida por vida. A outra palavra que eu trouxe para vocês aqui, agora eu vou remover aqui a palavra Raim e vou colocar para vocês a palavra morte. Deixa eu encontrar aqui o arquivo da imagem para colocar para vocês. Aqui, achei, encontrei. Morte em hebraico, adicionar ao palco. Aqui, essa expressão é a expressão mot. Essa expressão hebraica, mot, né, ela tem variações, digamos assim, né? Ela tem muitas variações, motat, motet, e que daí muda um pouquinho o sentido da palavra, mas todas elas vêm da mesma raiz. Inclusive tem uma outra palavra para morte, que para morte, que vem também dessa mesma raiz ali, mot, que é mavet. Só que aqui mavet já é um substantivo singular. E esse substantivo singular, ele está associado com a cessação da vida, mas alegoricamente também muitas vezes ele vem conectado com estados de ruptura, de silêncio e de afastamento. Então, para a gente resumir aqui, para a gente sintetizar essas duas palavras, e daí eu já vou colocar de volta aqui para vocês, vou tirar essa aqui e vou colocar de volta para vocês a lição, né? Então, para sintetizar, no hebraico bíblico, né, Raim, vida, não se limita apenas a um dado biológico. Ele pode se articular com outras expressões, geralmente ligadas a tzadik, ou tzedakah, justiça, emet, que no caso é davar, que no caso seria a palavra, emet, que seria a verdade, berit, que seria a aliança, sempre coisas ligadas a um sentido positivo. Pode ser, e a expressão mot ou mavet e todos os derivados, matet, matot, eles geralmente também não se limitam ao dado físico e pode vir simbolicamente e até socialmente anexados com sentidos de exclusão, opressão ou injustiça. Ou seja, traz um antagonismo, vamos dizer melhor assim, né? Então, eu trouxe também, separei para vocês, algumas passagens bíblicas para a gente dar uma analisada. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela de um
de um versículo aqui. Compartilhar tela. Compartilhar tela. Isso. Que se refere justamente à questão da morte. Muito bem. Adicionar ao palco. Tá ali. Tá lá. Nós temos ali em Gênesis 2:17. Vocês podem olhar ali o 17. Está bem no meio ali. Lá em português, né, 2:17 diz o seguinte: mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que comereis, certamente morrerás. Ali no hebraico tá mais ou menos assim, umet, né, mas dessa árvore, hadat, da ciência, tov, do bem, aí o fará, tem um elemento prefixal ali que é o vav, é do mal, lo, não, né, então, da árvore da ciência do bem e do mal, não, aí, tocal, comerás, mimenu dela, aqui, porque, beoim no dia, e daí aonde eu quero chegar? Daí tem aklerá, né, que é comereis, aí mimenu dela, e a última palavrinha que está ali em hebraico tá mot tamut. Essa expressão, ela vem daquela primeira palavrinha que eu falei para vocês lá, né? Mot significa morrer. Não tem certamente na frase ali. Aí tem um elemento prefixal ali, e depois tamut, que é a mesma palavra mot, só que com um prefixo. Porque no hebraico as palavras colam, mas é a mesma palavra. Primeiro, sempre mot, sem prefixo, e tamut é mot, só que com um prefixozinho. É como se repetisse, morrer, morrerás. Então, mot seria morrer, tamut seria morrerás. E foi traduzido por certamente morrerá. Aí agora eu vou compartilhar com vocês uma outra passagenzinha aqui também. Deixa eu remover. E eu vou compartilhar com vocês agora o Salmo 23, que também tem outro texto em hebraico também, que está lá nos Salmos. Pronto, tá aqui. Já vou colocar na tela, adicionar ao palco. Pronto, tá lá. Nós vemos ali no Salmo 23, 4. Salmos 23, 4. Deixa eu dar uma olhada aqui se está visível para vocês. Está ali, 23, 4. Está bem visível para vocês, né? 23, 4. Está bem no meiozinho ali, né? Então nós vemos lá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Nós vemos ali no hebraico Gan, Ki, Elek, ainda que eu andasse, Begel, no vale, aí aqui a expressão Selen Mavet, que o céu ali é sombra e Mavet seria a morte. As duas expressões, elas se conectaram. Né? O céu é uma palavra que significa sombra, muitas vezes ela é usada isoladamente, mas aqui no Salmo 23, ela se conectou com Mavet, que é aquela segunda palavra que nós falamos para a morte. Agora nós vamos seguir, vamos voltar. Vou retirar aqui. Fizemos uma rápida análise. Vamos voltar agora para a ponta da linha. Ali na ponta da linha, gente, agora nós temos o verso áureo, verso para memorizar. Fizemos uma rápida análise, né, ali da questão hebraica sobre vida e morte. E agora vamos para o porquê para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O que nós temos ali, gente? O apóstolo Paulo, um conceito que eu vou trazer para vocês aqui, gente, é o conceito de ressignificação, que é algo que o apóstolo Paulo faz aqui no texto. Ressignificação, gente, é tipo assim, é o deslocar de um signo
o deslocar do signo, de uma determinada esfera discursiva, de um campo da atividade humana específico, né, ou de uma esfera discursiva, para outra esfera discursiva, ou para outro campo da atividade humana, submetendo aquela palavra a novas valorações sociais. O apóstolo Paulo vai fazer muito isso. Ele faz isso no verso áureo e nos textos que forem sendo trabalhados também, ele vai fazer isso. O texto ele continua sendo reconhecível naquilo que se refere a significado. Né? O sentido do signo ele continua sendo reconhecível no que se refere ao significado. O significado é aquilo que é dicionalizado, aquilo é o sentido dicionalizado, mas na significação, que é a palavra colocada no texto concreto, no enunciado concreto, ele faz uma ressignificação e passa a operar com uma lógica diferente. Não muda a palavra, muda o que muda? Muda o horizonte de sentido. Vocês vão perceber, vocês percebem isso, é possível perceber isso no verso e nos outros textos que nós vamos trabalhar. O signo morte, por exemplo, que lá naquele significado dicionalizado que eu já trouxe para vocês quando eu analisei o título. Morte, mot ou mavet, ele geralmente é conectado com ruptura, com perca, com silêncio, com punição. Mas no texto do Paulo ele vai ressignificar isso. Né? Nós vemos ali morte funcionando como sanção última lá no Velho Testamento, uma introdução, assim, tem um controle simbólico muitas vezes ligado ao medo, mas em Filipenses existe a ressignificação. Agora, a morte é ganho. Vocês percebam o processo de ressignificação? O que ocorre? Tem uma imagem discursiva forte. O signo permaneceu, Paulo não nega a morte, ele não a espiritualiza, ele não anula a morte, mas ele desloca a significação. Ele, de perda, ele traz para ganho. De fim, ele traz para um cumprimento de uma missão, de uma emuná, de uma função específica que ele estava fazendo. Ele traz aquele lado social, daquele poder do Império Romano, e ele transforma aquele poder do Império Romano, no jogo de linguagem que ele vai construindo, que nós vamos vendo essa semana, numa potência simbólica. Então, a morte ela perde a função intimidadora. Essa aqui é a intencionalidade do apóstolo Paulo. Fazer com que a morte perca no texto. Então, a imagem discursiva é de uma morte desprovida dessa função intimidadora. Não só no verso, mas nos outros textos que nós vamos ver. Então, nós vemos aqui um deslocamento de uma esfera. A morte ela sai da esfera discursiva biopolítica. Ela sai do campo da atividade humana biopolítica, ou seja, Roma. Roma é quem decide quem vive e quem morre. E daí, nesse texto, ele quer fazer justamente esse deslocamento para criar essa imagem discursiva. E vai para uma outra esfera, uma esfera que nós podemos dizer cristológica. Podemos dizer também escatológica. Por que cristológica? Ele leva isso, podemos dizer, para uma esfera religiosa, cristológica e escatológica, ou seja, profética, do fim dos tempos. Essa mudança de critério na valoração. Antes, existia um valor na morte, né, com relação à vida e morte. Qual que era o valor? A preservação da vida biológica. Agora o valor desse termo, lá na significação, é estar em Cristo. Vocês percebem a subversão do poder simbólico quando ele fala que morrer é ganho? Então, a ameaça de morte, ela perde essa eficácia simbólica. Então, tem um discurso de poder, provavelmente uma situação, obviamente, que é crítica para qualquer pessoa, que é a morte, mas ele oferece uma resistência discursiva no texto. Essa ressignificação é diferente de uma inversão simples. Paulo não diz morrer é melhor do que viver. Não, ele diz viver é Cristo. Então, ele também dá um sentido para essa palavra viver, ele ressignifica ela como
uma ontologia cristocêntrica, ou seja, ele leva isso para a esfera teológica e ele vai analisar o ser vivo, e a razão do viver desse ser vivo ser o próprio Cristo. E trabalha na morrer não como derrota, porque a vida continua preferível por causa da sua imuná, por causa da sua missão. Essa é uma ressignificação assimétrica e estratégica, inclusive, né, que o apóstolo Paulo trabalha nos textos dessa semana que nós vamos dar uma olhada. Bom, em síntese é isso, né? Em Filipenses, no verso, a morte ela é desarmada simbolicamente, a vida, gente, ela é redefinida ontologicamente, né? Que ela é o próprio Cristo, e o poder que mata, no caso Roma, perde o monopólio perde o monopólio no significado ali, no caso Roma perdeu não só Roma, né, mas em alguns textos também que o autor da lição vai trabalhar lá no outro dia, o próprio inimigo perde. Depois nós vamos ver esse texto, né? Então, ok. Então agora vamos para a ponta da linha rapidamente. Muitos afirmam que a morte é uma parte natural da vida, nós já falamos bastante sobre isso, mas isto é uma mentira. Bom, não é propriamente uma mentira, né, gente? A morte, ela faz parte da vida, só que a morte, ela é um sono sem sonhos, e a morte, cremos nós pela fé, que é apenas temporária. Que existe uma morte temporária e existe uma morte eterna para depois da segunda vinda de Cristo. Então, não é bem que ela é uma mentira. A morte, mas o autor da lição quer dizer nesse parágrafo uma outra coisa que esse primeiro enunciado não deixou muito claro, assim, ela refratou uma significação um pouco confusa no primeiro parágrafo. Ele fala o seguinte: a morte é o oposto da vida, ela é uma inimiga, ela não foi criada como parte da vida, assim como a destruição não é o propósito original de um carro. Ele utilizou ali um paralelo até um pouco, acredito até que confunde um pouco mais. Acredito que um paralelo que ele poderia utilizar é a questão da luz e da escuridão, né? Que a escuridão é a ausência de luz. O Paulo declarou de maneira enfática que Cristo morreu para que derrotasse aquele que tem poder da morte, no caso Satanás. É esse o texto que eu falei para vocês lá atrás, que existe essa resistência simbólica à morte, né? Não só contra o poder romano, mas contra o próprio Satanás. Derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo. Libertassem aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados pelo medo da morte, ou seja, toda a humanidade. Então nós temos duas imagens discursivas aqui: o inimigo que tem poder da morte e a humanidade que por passar por essa morte temporal, né, que é um sono sem sonhos, mas quem tem emuná pode ressuscitar no eterno. Isso é bem tranquilo de se entender. O autor continua no segundo parágrafo: embora disposto a morrer por Cristo, Paulo tinha confiança em seu propósito. O mais importante para ele era honrar a Cristo pela vida ou pela morte, pregar o evangelho ao maior número de pessoas possíveis. Talvez isso explique por que ele escreveu tantas cartas. Por meio de seus escritos, Paulo conseguiu alcançar muitas pessoas e lugares, incluindo aqueles que ele nunca pôde visitar pessoalmente. A vida é curta e precisamos causar o maior impacto possível para o reino de Deus no tempo em que ele nos concede. Parte significativa desse impacto envolve promover unidade em fé. Lembrando que emuná, gente, que significa fé, também pode ser traduzido por cargo ou função. Então, uma unidade de desígnios, de funções, são cargos diferentes, mas que têm a mesma função, né? Essa semana veremos o que foi uma das razões mais importantes que levaram Paulo a escrever o livro de Filipenses. Aí agora eu vou colocar a segunda imagem para vocês, que é no caso a lição de domingo. Vou separar aqui para vocês, para ficar na tela,
para vocês acompanharem. Não? Quem estiver na lição 3, domingo, encontrei. Adicionar ao palco. Bom, a gente está lá. O lição de domingo, Cristo será engrandecido. E nós temos ali de cara, a primeira pergunta diz o seguinte, lê Filipenses 1, 19 e 20. Qual era a expectativa de Paulo em relação ao desfecho do seu julgamento? Para ele, o que era mais importante? Então agora eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Vou compartilhar a tela aqui justamente deste versículo que o autor da lição pede para a gente ler. Pronto, tá lá, gente. Vou colocar no palco. Pronto. Nós vemos ali. O autor da lição vai pedir para a gente dar uma lida em Filipenses 19 e 20. Que diz Filipenses 19 e 20. Diz o seguinte, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Bom, o que nós podemos verificar aqui no texto, gente? O Filipenses 19, 20, ele tem uma estética com uma certa uma sobriedade trágica. Ela continua com esses dois opostos aqui. Existe um paradoxo, como se podemos dizer, um paradoxo ritmicamente controlado no texto. E tem uma corporeidade sem espetáculo, sem espetacularização. Existe também um equilíbrio entre razão, afeto e a sentença e a decisão. Vamos, para ficar mais claro, vamos ponto a ponto essa questão estética que eu disse, esses 4 pontos estéticos que eu destaquei aqui no texto. Primeira coisa que eu falei para vocês, que deve ter dado um nó na cabeça de vocês, essa sobriedade trágica. O que quer dizer isso, gente? A tragédia, ela está presente no texto. Ela é presumida. Você vê prisão, você vê uma possibilidade real de morte e você vê também um julgamento iminente. Só que nessa tragédia presente não há uma emotividade excessiva no texto. Vocês perceberam isso no texto? Também existe uma sobriedade construída. Como assim a sobriedade construída? Ela é construída por aquilo que não está no texto. Existe uma ausência de lamento explícito, existe uma ausência de descrições vividas de sofrimento, e também no texto vocês percebem que tem um predomínio de verbos cognitivos e volitivos, tipo sei, espero, não serei envergonhado. O trágico, ele não é explorado. Essa questão trágica, ela é contida esteticamente no texto. Esteticamente, o texto, ele cria uma dignidade discursiva, uma resistência silenciosa e uma gravidade para aquilo que está acontecendo sem uma teatralização. É uma tragédia sem espetáculo, esse texto. E isso, de certa forma, intensifica o peso do texto. Porque, como vou dizer, é ele que está na reta, é o destino dele que está na reta. Então, existe aquilo que eu falei, um paradoxo ritmicamente controlado. Por quê? O núcleo paradoxal é justamente o verso áureo. Quer pela vida, quer pela morte. Essa questão da vida e morte é justamente o paradoxo. Não é apenas um paradoxo conceitual, mas ele é rítmico. Ele vai dando esse ritmo de vida e morte.
Então, o texto, ele não argumenta o paradoxo, mas ele encena esse paradoxo. O leitor, ele não é convencido por uma racionalidade, ele é conduzido pelo ritmo. O paradoxo que ele constrói aqui, essa imagem paradoxal, ela não gera confusão, mas ela não gera o caos, ela gera estabilidade entre a maneira com a qual ele constrói. E essa questão da corporidade sem espetáculo, gente. Aonde está isso? Cristo será engrandecido no meu corpo. O corpo aparece uma única vez ali, sem adjetivo, sem descrição sensorial, e o efeito estético que é causado aqui, qual é o efeito estético pelo que ele não faz? O corpo não é vitimizado, o corpo não é ele não é heroizado, ele não é tornado herói e nem é dramatizado. O corpo apenas é um suporte de sentido ontológico. Ele não é um mero objeto de contemplação, mas ele é um objeto de evangelização. Ele é um objeto de demonstração, mas não do seu corpo, mas do Cristo. A contemplação não é do corpo, a contemplação é do Cristo. Então nós vemos aqui, mesmo que tenha indícios, ou seja, uma estética martirológica, assim, do mártir, mas ela não é uma estética propriamente inflamada. Eu vou morrer. Existe uma retórica da dor como um capital simbólico que ele vai ganhar justamente porque ele vai enaltecer o Cristo. O corpo sofre, mas o corpo não sofre mas não é uma performance de sofrimento. E o último ponto que eu falei para vocês, um equilíbrio entre razão, afeto e decisão. O texto articula esses três registros aqui, esses três registros estéticos. O primeiro é a razão. Eu sei que isto redundará em libertação. Essa é a imagem racional que ele tenta passar, essa certeza, essa fé, essa certeza reflexiva. E que pouco importa se para a morte ou se para a vida. Se para continuar testemunhando ou para testemunhar com a própria morte dele, com o próprio corpo martirizado. Também há um afeto, algumas expressões de afeto aqui que ele articula. Por exemplo, ardente expectativa de esperança. Essa ardente expectativa de esperança cria uma tensão emocional. E a última esfera estética, que é a decisão, né? Cristo será engrandecido, quer pela vida ou pela morte. Aqui há uma escolha ética e consciente, né, do apóstolo Paulo. Bom, gente, então vou voltar aqui com a lição, não vou cometer o mesmo erro que eu cometi da outra vez, que eu esqueci de remover o texto e voltar com a lição para vocês. Voltando. Na ponta da linha, o autor, agora rapidamente, a visão do autor. Embora não fosse um criminoso, mas ele tinha sido mas tinha sido a primeira vez dele na prisão, ele estava bem familiarizado com a perseguição, escrevendo aos Coríntios, ele relatou em detalhes os sofrimentos que havia enfrentado. Em prisões, muito mais, em açoites sem medida, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas e muitas vezes fui apedrejado. 3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltos, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos de falsos irmãos, em trabalhos de fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum e muitas vezes em frio. Aqui, gente, nós vemos o exato oposto de Filipenses. Aqui nós vemos justamente a dramatização. Aqui nós vemos uma exposição exaustiva do sofrimento do homem. O autor da lição, não sei se ele queria causar esse contraste,
Mas a beleza do Filipenses 19:20 é justamente por omitir isso. Não é que segundo Coríntios 11, 23, 27 seja feio, não. Mas a intencionalidade de Paulo, provavelmente porque ele conhecia aquela igreja. A intencionalidade do Paulo é justamente oposta à da carta que ele fez ao Filipenses. Esses dois versículos têm imagens discursivas opostas. Bom, mas tudo bem. Contudo, porque ninguém, ainda na ponta da linha, né? Contudo, para que ninguém se achasse que esse sofrimento era sua maior preocupação, e na carta aos Filipenses ele omite esse tipo de imagem discursiva. Deve haver uma intencionalidade, porque ele conhecia as duas igrejas, a diferença das duas igrejas. Paulo acrescentou imediatamente, ali em Coríntios, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação de todas as igrejas. Aqui você vê como existe aqui a estética, há uma exaustão de definir detalhes materiais, detalhes objetivos, situações concretas, para ao final ele fazer um movimento do material para o psiquismo, para a mente, né? Para aquele peso mental, a preocupação mental dele com as igrejas. E é uma frase, um parágrafo pequeno. O autor da lição, não sei se ele tinha essa intencionalidade, mas o apóstolo Paulo com certeza tinha. Aí, agora para encerrar, né, vamos na segunda pergunta. Como Paulo se relaciona com as igrejas que havia fundado e com as pessoas que ele tinha? Bom, eu também separei essas passagens. Eu não gosto dessas perguntas cheias de passagem, eu vou tentar acelerar aqui para vocês, gente. Bom, 1 Coríntios 4, 14, 16, ele diz o seguinte: não vos escrevo para vos envergonhar, mas para vos admoestar como filhos, meus amados. Então aqui a imagem discursiva é de um pai. Paulo se apresenta como um pai, não como um dono, um soberano, né, nessa primeira. Depois, a segunda, aqui é Tessalonicenses 2, 10 e 11. Vós sois testemunhas que são santas, justas, irrepreensíveis. Nós nos portamos como um pai e seus filhos, exortando, consolando. Aqui tem novamente a questão do pai, mas a imagem discursiva que se destaca é que colocar aqueles que foram ler, né, o destinatário imediato, né, que é a igreja de Tessalônica, como testemunhas. Então, o elemento central aqui, existe uma ação pastoral de exortação, consolo, admoestação. Né, o Paulo, depois no terceiro, Gálatas 4,19, meus filhinhos, novamente aqui também uma imagem discursiva dele como pai, né? Por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em nós. O Paulo se descreve, a imagem discursiva, uma imagem corporal extrema de dores de parto, né? E o cristão como um processo de santificação. E o foco central é a fidelidade. Até, no futuro, ser Cristo formado em nós, no processo de santificação. Depois a outra é Filemão 10. Rogo-te por meu filho Onésio, que gerei nas minhas prisões. Então aqui nós temos uma pessoa específica, e o apóstolo Paulo se nomeando, né? E utilizando a expressão filho, de certa forma se apresentando como pai, né? No caso aqui, Onésio. Então, resumindo, gente, o apóstolo Paulo ele se apresenta para as igrejas como um pai que gera, não que controla, em várias dessas passagens. Ele se apresenta também como um educador que corrige, sem propriamente humilhação. Ele coloca, muitas vezes, aqueles que recebem a carta como testemunha e que vive o que ensina. Ele se coloca como intercessor que sofre. Ele se coloca como mediador que aponta para Cristo. Então, na ponta da linha para a gente encerrar, assim como Jesus, que não poupou nada para salvar, Paulo estava disposto
a gastar e se deixar gastar em favor dos irmãos na fé. Aí o autor já vai trazer outro versículo. Paradoxalmente, quanto mais as ações de alguém se assemelham às de Jesus, menos a pessoa é armada ou valorizada por alguns. Aí o autor vai trazer referência, está lá em Timóteo 3, 2 Timóteo 3,12. Ainda assim, a fidelidade dos cristãos talvez seja a maneira mais poderosa de glorificar a Deus e revelar o verdadeiro evangelho. O autor da lição vai dizer que a fonte é Filipenses 1,7 e abre aspas parafraseando. A paciência e o bom ânimo de Paulo durante sua longa e injusta prisão, bem como a sua coragem e fé, era um constante sermão, está lá no Atos dos Apóstolos, na página 295. E eu passo para o Alexandre uma pergunta retórica para vocês. Reflitam agora, diante de tudo isso que foi exposto, sobre como você vive, se relaciona com as pessoas, especialmente aquelas que não te tratam bem. Que tipo de testemunho Jesus tem nos dado? Nós já respondemos com todos esses textos e com todas essas análises que foram feitas. Bom, gente, agora é com o Alexandre. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Ainda em clima de férias, né? Vocês já estudaram a lição de sábado e domingo com o Ricardo, nessa que é a terceira lição. E agora vão estudar comigo, vamos continuar juntos na lição de segunda e de terça. Uma lição que fala bastante sobre vida e morte, ou morte e vida. E aí falando no sentido da leitura que Paulo vai fazer sobre isso. Inclusive chegando a falar que para ele morrer era lucro. O que a gente quer dizer com isso, né? Morrer era lucro. A lição de segunda, o título dela é justamente esse, morrer é lucro. E o texto base está lá em 2 Coríntios 10, 3 a 6. Esse texto de 2 Coríntios ele vem falando que a batalha que se enfrenta, né, ela não é uma batalha carnal, mas ela é uma batalha espiritual. É uma batalha que acontece no campo do argumento, uma batalha que se propõe derrotar, né, vencer a altivez e trazer todo o entendimento à obediência de Cristo. E aí, gente, eu pensei aqui, o que seria essa batalha carnal, né? A batalha carnal, ela, na minha compreensão, ela pode ser entendida de várias formas. Uma delas seria a batalha física, né? A guerra física, a luta de espada na época, mas hoje a luta de bomba e de tiroteio. Mas eu entendo também ela, e posso entender ela como uma luta política. Vou falar um pouquinho de mim, assim, para vocês. Eu sou uma figura, eu sou historiador de formação, né? E agora estou terminando a faculdade de psicologia, me formo mês que vem, alegria, alegria, graças a Deus. Mas como historiador e especialista em história política, eu fui preparado muito para o debate acadêmico e para o debate político. E aí eu quero lembrar como que funcionam nos processos eleitorais, né? Nos processos eleitorais a gente tem lá o debate, tem o candidato A e o candidato B. E o candidato A, ele tenta derrotar as ideias do candidato B, e o candidato B tenta derrotar as ideias do candidato A. Um deles sai vitorioso, só que o candidato A não quer convencer o candidato B, e o candidato B não quer convencer o candidato A. O que se quer é derrotar. É demonstrar superioridade intelectual, é demonstrar superioridade de princípios, superioridade de valores. E quem se quer convencer é o espectador. É esse C, D, E, F, que estão ao redor do debate, assistindo o debate. E, gente, isso não serve para a pregação do Evangelho. Você construir um argumento, um raciocínio que derrote o seu interlocutor, não serve para a pregação do Evangelho. Me lembra muito quando eu leio os livros que contam a história da Igreja Adventista lá no seu surgimento.
Em Busca da Identidade, do George Knight, por exemplo, é um livro que fala um pouco disso, bem legal. Livinho fininho, vale a pena você ler. Quando a gente olha para o século XIX, né, o nascimento da Igreja Adventista, lá 1800 e metade do 19 para frente, a estratégia evangelística que os adventistas usavam, ela era uma estratégia muito violenta, muito agressiva. Os adventistas, os missionários, eles chegavam até uma vila, até uma cidade, numa época que não tinha rede social, né, que não tinha TV, que não tinha rádio, e eles ofereciam um espetáculo para o povo. Eles iam em todas as igrejas e eles desafiavam as autoridades religiosas. Desafiavam os padres, desafiavam os pastores. E o discurso, a ideia desses adventistas era assim: eu vou demonstrar como nós temos a verdade, vocês não, como nós estamos certos e vocês estão errados. E aí eles esgrimiam da palavra de Deus como espadas, né? Derrotavam os inimigos, os adversários, e saíam vitoriosos do debate. Só que o fruto disso, o resultado disso, era totalmente contrário do esperado, né? A vaidade, ela era reforçada, o orgulho, a altivez era reforçada. Só que as pessoas não se convenciam, as pessoas pegavam ódio dos adventistas. Gente, quem diria, né? Olha a ironia, quem diria que você derrotar um líder religioso num debate não faz automaticamente os fiéis e aqueles que observam esse debate se convencerem daquilo que você falou e faz com que eles só passem a te odiar. Quais são as ferramentas que a gente tem, então? Gente, o debate, ele serve como um instrumento de luta política. Só que a gente tem que tomar cuidado para não trazer essa racionalidade, essa lógica do confronto de ideias para dentro da igreja. A relação dentro da igreja, ela deve ser uma relação de construção coletiva e de diálogo, de companheirismo, de acolhimento e de convencimento. É preciso que a gente tenha muita humildade quando a gente vai para essa conversa. Você está disposto a ouvir o ponto do seu irmão? Ou às vezes a gente está tão agarrado nas nossas convicções, né? A gente está tão agarrado nos nossos preconceitos, a gente está tão agarrado nas nossas opiniões políticas até às vezes, que quando a gente chega para conversar com o nosso irmão, a gente chega com 3 pedras na mão pronto para apedrejar ele. Eu não falo isso por vocês ou pelos outros, eu falo isso por mim, porque durante muito tempo foi a minha prática. Nem parar para ouvir porque não tinha paciência. Então ia direto para o debate, para o confronto, e de verdade nada de bom sair disso, nada de construtivo sair disso. Quando a gente vai para o autor da lição, aqui ele fala, olha só, novamente, a batalha ela não é carnal, ela é espiritual, e ela quer trazer o argumento, a altivez, ou seja, o orgulho, né, o desafio contra Deus, o entendimento, a obediência de Cristo. Aí o que o autor vai falar? As ferramentas que a gente tem para empregar aqui são o amor, a misericórdia, a paz, a mansidão, a paciência, a bondade e o domínio próprio. E acima de tudo, relacionando tudo, costurando tudo, a gente vai ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu te pergunto, te convido à reflexão do mesmo modo que eu caminho para essa reflexão. Será que a aproximação que você faz e a aproximação que eu faço do nosso irmão, ela é uma aproximação que se dá para o convencimento da verdade da palavra de Deus e para produzir salvação? E o resultado dela é o fortalecimento da nossa humildade, do nosso domínio próprio, do nosso amor? Ou será que a gente se aproxima para o confronto e o que é fortalecido é a nossa vaidade, o nosso orgulho e a noção de que, eu ganhei o debate? E como é terrível isso de ganhar o debate e perder a alma do irmão, né? Ou às vezes a nossa própria também. Como que tá o nosso coração nesse momento? A gente segue agora para a questão 2. A questão 2 ela vai para o texto do verso para memorizar. Ali Paulo fala, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O que Paulo quer dizer com isso, né, de viver é Cristo e morrer é lucro?
Vamos pegar a primeira parte, viver é Cristo. Por que que viver é Cristo, gente? Viver é Cristo porque Paulo está partindo da ideia de que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então quer dizer, enquanto eu permanecer respirando, eu respiro pela graça e misericórdia de Cristo, para a honra e glória de Cristo e para cumprir na minha vida o propósito de Cristo. Portanto, para mim, viver é Cristo. E aí, de volta, como que Cristo pregava? Era com amor ou com violência? Como que Cristo agia? Era com preconceito, com rejeição, com acusação ou com acolhimento? Ah, mas Cristo chamava o pecado pelo nome, denunciava o pecado. Sim, ele faz isso contra os poderosos. Ele faz isso contra as autoridades religiosas. Mas quando ele ia tratar com o humilde, quando ele ia tratar com o pecador, quando ele ia tratar com aquele que sofria, com aquele que sofria com a culpa, quando ele ia tratar com aquele que não tinha acesso ao conhecimento, quando ele ia tratar com aquele que muitas vezes não conhecia a verdade, com esse ele tratava primeiro com acolhimento. A acusação, a violência do chicote, quando ele entra no templo, né, era com aqueles que estavam fazendo da casa de Deus um covil de ladrões, uma casa de comércio, onde se vendia, onde se comprava, inclusive salvação. Então, vamos parar para pensar. O que significa dizer, para mim, viver é Cristo? Primeiro ponto. E a segunda questão, e morrer é lucro. Por que que morrer é lucro? Aqui a gente tem duas interpretações possíveis. E a gente começa nelas a caminhar já para a lição de terça-feira. Morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Primeiro motivo, morrer é lucro. Em que sentido? Morrer é lucro no sentido de que ao morrer com Cristo eu participo do seu martírio. Eu participo do seu sacrifício. Então Paulo está falando, olha, para mim hoje, se eu morrer por causa do Evangelho vai ser uma honra. Porque com o meu sangue, com a minha vida e com a minha morte, eu vou estar testemunhando da fidelidade a Deus. E, inclusive, vai ter aqui a ideia de que isso poderia servir para convencer e converter e testemunhar e pregar para os outros a convicção de Paulo, e de que isso agradaria a Deus. A fidelidade de Paulo agradaria a Deus. Portanto, morrer é lucro. Essa linha de interpretação é a linha do autor da lição, tá? Tem uma outra linha de interpretação também, e ela fica mais evidente quando a gente lê os versos 23 e 24. Verso 23 e 24 ele vai falar assim, Paulo vai falar que ele deseja partir e estar com Cristo. Então Paulo quer partir dessa vida e estar com Cristo. Porém, ele fala que é necessário, por amor de vós, ficar na carne. O que Paulo está falando ali é o seguinte, ó. Eu, por mim, morria feliz da vida e me encontraria com Cristo. Agora, por amor de vós, quer dizer, ainda tem coisas que eu preciso fazer. Ainda tenho tarefas, ainda tenho trabalhos aqui para que vocês sejam edificados, para que mais pessoas se convertam, para que mais pessoas se arrependam. Então, por amor de vós, é necessário que ele fique na carne, é necessário que eu fique na carne. Essa interpretação ela é viável, ela é válida também. Só que ela gera um probleminha. E não é um probleminha assim tão pequeno. Alguns entendem que Paulo está falando aqui da imortalidade da alma. Então, a ideia de que se ele morrer, ele estará imediatamente com Cristo. O autor da lição até vai falar ali da história de Lázaro, né? Que seria uma malvadeza com Lázaro. Então Lázaro já morreu, estava 4 dias morto, estava no céu de boa com Deus lá, salvo. Aí de repente Jesus fala, não Lázaro, desce aqui de volta para o seu corpo, volta a alminha penada, né? Reencarna no corpo e agora você vai viver aqui mais um tempo. Gente, essa noção ela vai ser muito corrente no tempo de Paulo, inclusive, com a ideia do pensamento platônico, tá? Aonde está o Platão aqui? O Platão ele vai falar de dois mundos, o mundo da matéria e o mundo das ideias, o mundo da carne e o mundo do espírito, do pensamento. Para Platão, aquilo que a gente fazia nessa terra era só espelho de coisas mais elevadas,
de um mundo espiritual, de um mundo das ideias puras. E muitas pessoas vão espiritualizar essa compreensão platônica e vão dizer que nós temos uma alma que habita um plano superior e que tem uma estrutura etérea, que não é carnal, e que essa alma ela entra nesse receptáculo que é o nosso corpo. E essa doutrina, gente, é a doutrina da imortalidade da alma, tá? Então, ler Paulo desse jeito pode nos levar a esse lugar da doutrina da imortalidade da alma. Vou me posicionar, tá, pessoal? Aí aqui digo eu, essa é a minha posição. Eu não acredito na imortalidade da alma. Mas diferente do autor da lição, eu não acredito que a vida, que a morte seja estranha à vida, tá? Lá na lição de sábado, o autor da lição ele fala que a morte é estranha à vida e que nós não fomos criados para morrer. Eu concordo que nós não fomos criados para morrer, mas eu não acredito que a morte seja estranha à vida, gente. Eu acredito que a morte faz parte da vida, na medida em que a morte é o estado natural do ser humano, afastado de Deus. Gente, eu não tenho vida em mim mesmo, eu não tenho vida eterna em mim mesmo, não tenho a vida imortal em mim mesmo. E nem você, meu irmão. No momento em que tu nasceu, tu já começou a morrer. No momento em que eu nasci, eu já comecei a morrer. Cada dia que eu olho no espelho, tem um cabelo branco novo aqui, sabe? Eu tenho 35 anos, vou fazer 36 esse ano, e os cabelos brancos estão brotando. E assim, sou um felizardo abençoado por Deus que ainda tem o cabelo. Meu pai nem cabelo mais tem. Então, o que eu estou tentando falar aqui? Nós nascemos, envelhecemos e morremos. Afastados de Deus, o nosso estado natural é a morte. Esses 70, 80, 90 anos de vida que a gente tem aqui são um ato da misericórdia do divino. Porque por nós mesmos, nós somos pó. E até o pó foi criado por Deus. Então, quer dizer, sem Deus eu não sou nada. E o meu estado natural é a morte. Eu nasci e eu caminho para a morte. Quantas vidas eu terei? Talvez alguns respondam, eu terei 2 vidas, né? Essa vida aqui e a vida do porvir. Eu vou morrer, depois eu vou ressuscitar e eu vou viver uma nova vida. Não, gente, é uma vida só. Nós não temos 2 vidas, nós temos uma única vida. Você nasceu e vai viver a sua vida. E talvez um dia você morra. E essa morte seja a interrupção da sua vida. Aonde que está a fé do cristão? E aquilo que eu creio agora pela fé, não por eu ter uma evidência científica disso, mas apenas pela crença religiosa. A fé do cristão está que Deus tem poder para ressuscitar os mortos e para refazer a vida. E para que aquela vida que foi interrompida, ela tenha uma continuidade. Então a vida no novo céu e na nova terra não será uma nova vida, será a continuidade da nossa vida. Agora, num corpo incorruptível, agora de forma glorificada, agora sem envelhecer mais, agora sem ter inclinação para o mal, agora sem pecado, sim. E aí a esperança da vida eterna. Mas uma vida eterna que não é nossa por direito, gente. Uma vida eterna que é por direito de Cristo, que nos é imputada. Porque a justiça não é nossa, a justiça é de Cristo. Então, quando eu venho para o Paulo aqui e o Paulo fala morrer é lucro, eu acredito de uma outra forma também. Eu acredito que Paulo tinha plena convicção da sua salvação, ele tinha aceitado Cristo, ele tinha fé no sacrifício de Cristo, ele acreditava na sua salvação e no perdão dos seus pecados. E aí Paulo está falando assim, olha, se eu morrer agora, eu estou feliz, eu cumpri minha tarefa, cumpri minha parte, preguei para vocês, olha o tanto de igreja que Paulo fundou, e agora Paulo está falando assim, olha, se eu morrer eu vou descansar, bicho. Se eu morrer está tudo bem, morrer é lucro. É lucro porque eu vou estar esperando a ressurreição. E daqui um tempinho, depois que eu morrer, não vou ver mais nada. Vou fechar o olho, quando eu abrir eu estou ressuscitando, glorificado para a vida eterna. Mas é da vontade de Deus que eu permaneça na carne, quer dizer que eu permaneça vivo aqui mais um tempo, porque por amor de vocês eu tenho que pregar mais um pouco. Talvez tenha um guarda que ainda não ouviu falar de Jesus que precisa ouvir. Agora, para mim, viver enquanto eu viver é Cristo. É caminhar como Cristo. E morrer é lucro, porque eu vou aguardar um corpo e uma vida incorruptível. Então, na minha compreensão aqui, Paulo fala assim de participar do sacrifício de Cristo, mas não é só isso.
é de um descanso também. Mas, por outro lado, Paulo, de forma alguma, fala sobre a imortalidade da alma. E, gente, essa minha visão, ela é totalmente enviesada, tá? É um ponto de vista que parte dos meus princípios, porque, particularmente, eu não acredito na imortalidade da alma, como já deixei bem claro. Bom, meu abraço para todo mundo. A gente está caminhando agora para a lição de quarta-feira. Já falei até demais. Eu passo a bola para o Marcos André. Tá contigo, Marcos. Tchau, tchau. Abraço para todo mundo. Obrigado, Alexandre. Obrigado também ao Lúcio, ao Ricardo pelas participações. E agora nós vamos dar continuidade ao estudo da lição a partir da lição de quarta-feira. Permaneçam firmes na unidade. E o autor começa aqui dizendo que a última oração de Jesus, ele se refere à oração sacerdotal de Jesus, lá em João no capítulo 17, ele diz que girou em torno de um tema central, a unidade. Jesus realmente fala muito a respeito disso nessa oração. Então Jesus olhou além da cruz, contemplando a união com seu Pai e conosco. E aí ele cita aqui uma parte, João capítulo 17, verso 24, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que sejam a minha glória que me confiaste. Então Jesus estava orando para que os discípulos estivessem onde ele também está. E ele explica depois que ele está no Pai. E aí Jesus orou para que o Pai guardasse seus filhos a fim de que eles fossem um, assim como Deus e Cristo são um. João 17, verso 11. Se você ler ali o verso, a partir do verso 20, inclusive ele cita aqui, você vai perceber que Jesus orou não só pelos discípulos que estavam ali com eles, mas também por nós, porque ele diz: todos aqueles que vierem a crer em mim por conta do testemunho deles. Então Jesus nos incluiu naquela oração que ele fez ali pelos seus discípulos. E ele continua dizendo para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, como que acontece essa união? Essa união, ela acontece primeiro pelo poder de Deus, ou seja, ela em si já é algo milagroso, porque quando nós nos juntamos, todos vindos de culturas, de famílias diferentes, de pensamentos diferentes, nós nos unimos. Isso é um milagre, porque é como o casamento, Duas pessoas completamente diferentes, vindas de famílias diferentes, se unem em um só corpo e convivem milagrosamente. Assim também é a igreja, nós nos juntamos todos como corpo de Cristo. E como eu disse, todos muito diferentes, cada um com seus traumas, A gente vai trazendo aí uma colcha de retalhos de construção que a gente, ao longo da vida, a gente vai absorvendo, E a gente leva isso tudo para a igreja. E ali nós passamos a conviver harmonicamente, meio que azeitados ali pelo poder do Espírito Santo. Então isso é milagre, nós não podemos dizer que isso é uma coisa natural. E esse milagre, ele acontece também através de nós, porque Jesus, ele diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a nossa união faz com que as pessoas se olhem para a igreja de uma maneira diferente, dizendo: ali habita algo diferente, tem um poder diferente ali, visto que no mundo todos nós somos egoístas, todos nós queremos defender o nosso próprio interesse, o nosso próprio grupo, a nossa própria maneira de pensar. Então, quando nós nos unimos como igreja, isso dá testemunho a respeito de Jesus. Significa que quando nós nos unimos em torno de um projeto, e às vezes nós estamos muito preocupados com o projeto em si, Esse ano nós vamos distribuir livros, esse ano nós vamos fazer pequenos grupos, ou esse ano nós vamos trabalhar fazendo evangelismo público, mas se nós não estamos unidos, nós nos preocupamos com aquilo que não é essencial. Se nós nos unirmos e começarmos a distribuir livros, Deus vai operar através desse método. Mas se nós escolhermos o evangelismo público, também Deus vai operar através desse método, desde que nós estejamos unidos. Agora, se nós temos um projeto maravilhoso, um projeto de trazer o melhor evangelista, ter os melhores materiais, investir no evangelismo, mas se nós estamos desunidos, nós estamos brigando entre nós mesmos, especialmente brigando por posições,
tudo aquilo vai ser completamente inútil. Deus não vai abençoar algo que esteja contra a sua vontade, né? E ele continua dizendo aqui, então, que Jesus também destacou as terríveis consequências dessa desunião, né? Ele fala que nos versos 21 a 23, ele diz para que o mundo creia ou conheça que o Pai enviou Cristo. Então, qual é a consequência de nós estarmos desunidos? É Cristo também não ser levado. A consequência é nós não termos sucesso em apresentar Jesus para as pessoas. Aí, baseado em tudo isso, ele pede para ler Filipenses capítulo 1, verso 27, comparar com João capítulo 17, versos 17 a 19, eu sugiro que você leia até o 21, e o que Jesus e Paulo afirmam ser indispensável para a unidade da igreja. Então, Paulo ele pediu unanimidade em um só espírito. E Jesus, da mesma forma, pediu também para que nós sejamos um. Então, a unanimidade, a união, é aquilo que Deus espera de nós e é aquilo que a palavra de Deus nos ordena a fazer. Então, a palavra grega traduzida como vivam de modo digno é politeumai, que nesse verso significa viver como cidadão. Ou seja, na tradução que eu usei aqui também, ela até usa isso mesmo, para que vivamos como cidadãos do reino, né? Então, cidadãos do reino celestial. O que significa, então, ser um cidadão do reino celestial? Lá no Sermão da Montanha, Jesus explicou que é aquele que é pobre de espírito, é manso, tem fome e sede de justiça, é misericordioso, puro de coração, pacificador, tem atitude de virar a outra face, ama os seus inimigos, eles têm a atitude de bendizer aos que os amaldiçoam, fazer o bem aos que odeiam, ou seja, praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente no Senhor, como está em Miqueias, capítulo 6, verso 8. É difícil ficar irritado com alguém que é assim, não é verdade? Na verdade, o autor faz essa pergunta aqui, mas ele mesmo se contradiz, porque nas lições anteriores ele diz que quanto mais nós nos parecemos com Cristo, né, isso aqui é a própria essência do que é ser Cristo, do que é ser cristão, nós despertamos oposição nas pessoas, né? Então, ele até explica isso um pouco mais na lição de quinta-feira, né? E até aqui também ele fala que quanto mais nós nos parecemos com Cristo, quanto mais nós manifestamos essa maneira de pensar e de agir, nós despertamos oposição nas pessoas que não agem assim. Aí ele continua dizendo aqui, né? Às vezes ficamos ofendidos quando uma pessoa parece boa demais, né? Uma pessoa boa demais, uma pessoa cristã demais, né? Ela vai destacar imediatamente as pessoas que estão ao redor e que não manifestam o mesmo espírito cristão. Então, para nos sentirmos melhores conosco mesmo, por que não tentar ser também amorosos e humildes? Ao invés de criticar, né? Ao invés de criticar, de se opor a essa pessoa, por que nós também não manifestamos o mesmo espírito? A Ellen White menciona que aqueles que amam o mundo e seus lucros mais do que a Deus ou a verdade, né? Então ela fala de pessoas que estão vivendo segundo o padrão desse mundo, porque o padrão desse mundo é isso mesmo, eu amar o ganho, eu amar as vantagens, eu amar puxar a tal da sardinha para minha brasa, né? Então, me favorecer. E isso é o padrão do mundo. Cristo está nos chamando para um padrão completamente diferente, um padrão que entra na contramão de tudo isso. Quando ele fala ali do Sermão do Monte, né, ele fala que os mansos herdarão a terra. Não, quem herda a terra, segundo os padrões desse mundo, não são os mansos, são aqueles que têm força, que têm poderio militar, aqueles que são capazes de ter as melhores estratégias. Então, Jesus ele nos chama para um padrão diferenciado. Bem-aventurados são aqueles que choram, ou seja, como que alguém que chora pode ser feliz? Então, Jesus ele está nos chamando para um padrão que se opõe aos padrões desse mundo. E é o mesmo que está sendo dito aqui. Então, se nós estamos alinhados com o padrão do mundo, automaticamente nós estamos desalinhados com aquilo que Deus espera de nós. Então, a desunião na igreja tem origem no orgulho.
À medida que o orgulho e a ambição mundana foram cultivados, afastou-se o Espírito de Cristo e insinuaram-se rivalidades, dissensões, lutas para desviar e enfraquecer a igreja. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 204. Então, o amor ao mundo, o amor ao orgulho, o amor próprio, né? O egoísmo, amor próprio é egoísmo, né? Ele anda na contramão do evangelho, né? Então, sempre que nós buscamos posições, por exemplo, dentro da igreja, se o meu objetivo é ocupar o primeiro lugar, ou seja, eu quero estar em proeminência, eu quero ter o melhor cargo, eu quero que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que eu acho correto, então a igreja vai estar dividida quando nós almejamos as posições. Porém, quando nós almejamos serviço, nós nos unimos. Quando nós participamos de uma liderança servidora, nós nos unimos. Por quê? Porque existe muito trabalho e ninguém pode executar o trabalho sozinho. O autor até pergunta aqui no final, a igreja seria diferente se imitássemos a humildade e a mansidão de Jesus? Óbvio, né? A igreja seria uma igreja com vários cristos, com várias pessoas imitando o mesmo padrão. Então, qual era o padrão de Jesus? O serviço. Jesus não queria ser o primeiro da sinagoga, ele não queria ser o mais inteligente, o mais famoso dos pregadores. Ele pensava no serviço, ele tinha um objetivo e ele caminhava na direção desse objetivo. Então, quando nós também nos pensamos dessa forma, quando nós pensamos, olha, eu quero ser um líder servidor, eu quero dar estudo bíblico. Então, existe tanto trabalho que a única maneira de executar o trabalho é nos unindo. E, pelo contrário, quando eu quero o primeiro lugar, como o primeiro lugar só tem um, né? Não existem dois primeiros lugares. Então, quando eu quero ocupar o primeiro lugar, nós vamos disputar, nós vamos brigar, porque como existe apenas um, né, não vai ter primeiro lugar para todo mundo. Na parte de quinta-feira, unidos e destemidos. Aí já começa com uma pergunta. A unidade e luta pela fé do Evangelho fortalecem a nossa coragem. Aí ele nos pede para ler Filipenses capítulo 1, versos 27 a 30. Aí aqui o texto ele diz que a oposição enfrentada pelos filipenses era honrosa porque ela demonstrava a sua fé e bom testemunho. Então, a fé em Cristo fazia com que eles fossem perseguidos, e isso era honroso, porque o apóstolo Paulo diz que eles estavam participando da perseguição de Cristo, participando das injúrias que Cristo sofreu, né? Isso é honroso para todos nós, quando nós sofremos pelo Evangelho. Às vezes nós sofremos, né, não pelo Evangelho, e atribuímos o sofrimento ao Evangelho. Às vezes eu sou, por exemplo, um péssimo funcionário, quando alguém me pede para trabalhar no sábado, eu digo que não vou trabalhar, aí eles me demitem, mas não pelo fato de eu não ir trabalhar no sábado, mas pelo fato de que eu dou um mau testemunho, faço fofoca lá no trabalho, chego atrasado, e aí eles já querem um motivo para se livrar de mim, eu atribuo isso, né? Falo assim, foi por causa da minha fé que me demitiram. Não, você foi demitido porque você é um péssimo funcionário. Mas existem realmente perseguições que são pelo Evangelho. Muitas vezes, pelo fato de nós sermos pessoas boas, nós vamos manifestar, então, oposição nas pessoas, né? Então, a estratégia de Satanás é dividir para conquistar. E a desunião, ela é mortal. Se uma casa, aí tem uma citação de Jesus, né? Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Mateus 3, verso 25. Então, ou melhor, Marcos 3, verso 25. Então, a estratégia de Satanás é criar conflitos na igreja, né, para que a igreja esteja sempre dividida em dois grupos, para que a igreja sempre esteja brigando, sempre esteja participando de alguma disputa interna. E isso nos enfraquece, né? O pastor precisa, ao invés de estar visitando alguém para ser batizado, está visitando o membro que foi ofendido. Aí o irmão que gosta de dar estudo bíblico, ele tem que participar da comissão para disciplinar alguém. O outro irmão que é operoso na igreja, mas que é sensível porque não gosta de ser ofendido, porque
vem, né, com algum trauma, alguma coisa assim, aí ele fica lá na igreja triste, não quer mais trabalhar, não quer mais ter cargo na igreja. Então isso é a estratégia de Satanás, nos dividir, e divididos nós somos fracos. Quando nós nos unimos em torno do evangelho, nós temos a força que vem do céu. A unidade nos ajuda a cumprir o papel profético como remanescente da profecia bíblica, proclamando o evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, verso 6. Você imagina a nossa tarefa, né? Proclamar o evangelho a cada nação, tribo e povo desse mundo. Eu posso fazer isso sozinho? Não. Então isso desperta imediatamente, a missão, ela desperta imediatamente a união. Eu preciso me unir àqueles que estão trabalhando com o mesmo propósito para que o evangelho seja levado. Então percebe que o serviço ele nos chama para a união, enquanto que as disputas, né, as disputas por posições, elas vão nos criar conflito entre nós, né? Então a mensagem não pode ser separada da missão e nem da unidade. Quando nós temos uma boa pregação, né? Eu sou um ótimo pregador, conheço tudo de Bíblia, mas não estou unido na igreja, eu não estou executando aquilo que Deus planejou para a sua igreja. De outra forma também, quando eu sou um grande missionário, saio para pregar o evangelho, faço, mas na igreja eu crio conflito, eu crio brigas na igreja, então não há maneira de executar isso, né? Então, se nós não tivermos as três ações, quais são essas três ações? Missão, unidade e mensagem, né? Nós temos que levar a mensagem certa, nós temos que estar unidos em torno desse propósito, e nós temos que ter essa missão no coração, né? Então, no entanto, se essas três ações não estiverem juntas, não há nada, ou melhor, se essas três ações estiverem juntas, não há nada a temer. Não devemos nos sentir de forma alguma intimidados pelo adversário. Filipenses capítulo 1, verso 28 diz isso, porque Satanás é um inimigo já derrotado. Só o fato de nós estarmos unidos, ele já está derrotado, né? Porque se o propósito dele é nos dividir, então quando há divisão na igreja, ele está vencendo. Mas quando nós nos unimos, ele já está derrotado. Como ele já foi derrotado em Cristo, ele também pode ser derrotado na nossa vida, na nossa igreja aí, né? Local. Mesmo se tivéssemos que morrer por nossa fé, nada pode nos prejudicar se formos zelosos na prática do bem. O diabo é impotente para impedir o avanço da verdade de Deus. Então, quando nós nos unimos, né, não importa o projeto missionário que você tem aí na sua igreja. Primeiro, você tem que ter um projeto missionário, né? O que nós vimos aqui, nós temos que ter a verdade para levar, nós temos as verdades bíblicas para levar, nós temos que ter um projeto missionário, nós temos que estar unidos. Se qualquer um desses elementos falha, nós estamos falhando como igreja. O autor continua aqui perguntando quais são as ideias em comum nos seguintes versos: Mateus 10, verso 38, Atos capítulo 14, verso 22, Romanos 8, verso 17, 2 Timóteo 3, verso 12. Aí ele diz que se somos herdeiros com Cristo, com ele perecemos. Então ele diz lá que se nós herdamos o reino de Deus, se nós herdamos os méritos de Cristo, com ele nós vamos perecer, nós vamos ser criticados, nós vamos ser desonrados, nós vamos ser afastados do grupo, né? Ninguém quer alguém assim no grande grupo. Então nosso ciclo vai ser um ciclo diferenciado, né? Não vai ser o ciclo desse mundo. Mas ele disse aqui, mas com ele seremos também glorificados. Então nós podemos crer que se Cristo está operando em nós para a união, se nós temos um desejo missionário no coração, se nós estamos avançando nessa direção, nós temos a certeza de ser glorificados com Cristo. Nós sofreremos com Cristo pelos mesmos motivos que Cristo sofreu, né? Ele diz assim, se eles fizeram isso comigo, imagino que farão com vocês. Jesus disse isso aos seus discípulos, se eles estão fazendo isso comigo, imagino o que vão fazer com vocês, né? Então nós somos honrados, né? A vida nesse mundo de pecado é muito difícil. E aí ele fala aqui, mesmo para as pessoas que estão mais perto de Deus. Sim, mesmo é difícil para todo mundo.
Então se eu estou perto de Cristo eu vou sofrer mais? Provavelmente, mas não significa que se você não estiver, você não vai sofrer. E vai sofrer sozinho, que é pior, né? Então esse mundo é um mundo de pecado, de dor. O sofrimento ele chega para todo mundo, o luto chega para todo mundo. Nós podemos escolher onde vamos passar esse luto, com Cristo ou sem Ele, né? E aí o autor continua dizendo aqui que Jó era um homem justo e o próprio Deus disse que ele era um homem íntegro e reto. Então, quando nós nos deparamos com as injustiças desse mundo, com as tristezas desse mundo, nós podemos olhar para a história de Jó, que não merecia, né, e do próprio Cristo, né, que é o Jó em toda a sua potência, vamos dizer assim, e sofreu tudo isso sem merecer coisa alguma, né? E o livro de Jó ele foi o primeiro a ser escrito. Então perceba que essa questão do sofrimento ela foi tão prioritária para Deus, né? Ele como se ele tivesse antes de falar de qualquer coisa respondendo a isso, que o sofrimento não é causado pelos nossos pecados, né? Não diretamente, né? Não é a consequência do nosso pecado, não é a consequência da desaprovação de Deus, porque Jó era aprovado por Deus e mesmo assim passou por sofrimento, né? Aí ele continua dizendo aqui, da noite para o dia ele passou por tragédias que atingiram toda a sua família. Todos nós já aprendemos, seja por nossa experiência pessoal ou por observação da experiência de outros, que viver nesse mundo é como estar à beira de um precipício. Nunca sabemos quando podemos cair. O sofrimento, em algum grau, é parte da nossa vida, é parte da existência humana nesse mundo de pecado, dentro do grande conflito, né? Não era o plano original de Deus, mas nesse contexto é parte, sim, da nossa vida. Ainda assim, é melhor sofrer por causa de Cristo do que por qualquer outra razão, né? Nós, como eu disse, ou com Cristo ou sem Ele nós vamos sofrer. Então, o autor termina perguntando aqui que esperança e conforto devemos ter em meio ao sofrimento. Romanos capítulo 8, verso 18 diz que a nossa tribulação, a tribulação que nós passamos aqui, ela é breve, né? Comparada ao peso de glória que nos foi prometido. Então nós podemos passar por algumas tribulações aqui, porém aquilo que Cristo preparou para nós é muito maior. E por falar em sofrimento, quando eu estava me preparando para gravar esse vídeo aqui, eu recebi uma notícia terrível de uma menina aqui da nossa igreja, de 17 anos, o nome dela é Sofia, que foi diagnosticada com uma doença muito grave, um câncer muito agressivo, e a gente se questiona, né? Por que uma menina consagrada como ela, que prega o evangelho, uma menina maravilhosa, muito cristã, líder de pequeno grupo, por que ela passar por isso, né? Então, é por isso, é porque o grande conflito ele está aí. Inclusive, eu quero colocar o nome da Sofia aqui como oração, se você chegou até esse ponto desse vídeo, quiser comentar aqui que está orando pela Sofia, mesmo que eu me esqueça de falar nos próximos vídeos, quero que você coloque ela aí no seu caderno de oração, ore pela família, para que o Senhor opere um milagre, já que os médicos eles são pouco eficientes, né, no caso dela. Então eu quero pedir que você inclua a Sofia nas suas orações para que Deus realize um milagre e possamos dar testemunho daquilo que Deus tem realizado. Mas ainda que Deus não realize os milagres que nós estamos esperando, a certeza que nós temos é que as breves tribulações desse mundo não se comparam ao peso de glória que nos foi prometido. Deus nos abençoe. Eu termino aqui a minha participação. Agora você fica com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira. Obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Valeu, Marcos. Marcos está firme e forte aí, trazendo conosco aí todos os dias, todas as semanas, mais uma lição. Valeu, Alexandre também, né, Alexandre? De férias aí mantendo. E o Ricardo também aprendendo aí, mexendo com as tecnologias e trazendo aí vários exemplos e slide. Valeu mesmo. Bom, vamos seguir aqui com as perguntas para consideração aqui no estudo adicional de sexta-feira. Nós temos aqui, pessoal, a seguinte: o que é necessário para que o Espírito Santo traga a unidade à Igreja de Deus hoje? E aí, o que vocês acham? Nossa igreja, os cristãos estão mais unidos? Bom, na verdade, se nós olharmos, existe um movimento ecumênico aí, realmente nós temos, inclusive aí com o novo Papa, o Leão aí,
nós vimos que muitas outras denominações estão assinando os tratados e cartas de colaboração, né? Mesmo com as suas divergências. E nós, cristãos, aí, o povo remanescente, será que nós conseguimos nos manter unidos entre nós? Né? E aí, trazendo essa reflexão, nós vemos que nós temos uma certa dificuldade. A pergunta ainda continua: qual é a importância para a unidade da igreja de aplicar os conselhos dados por meio do dom de profecia? E hoje estamos vivendo em um tempo complicado, porque as pessoas já não estão lendo mais o Espírito de Profecia. E lembrando que a gente disse, né, se nós estudássemos de uma forma bastante aprofundada a Palavra de Deus, nós não precisaríamos realmente ler o Espírito de Profecia. Mas então, se você não estuda a Palavra de Deus de forma muito aprofundada, serve sim cada conselho no Espírito de Profecia, que na verdade realça e exalta ainda mais a Palavra de Deus. Então fica o apelo, irmãos, 2026, vamos retomar o estudo e principalmente a prática dos conselhos bíblicos que lá se encontram, beleza? Segunda pergunta: como você explicaria o ensino bíblico sobre a morte a um amigo que acredita que Paulo e os outros discípulos, né, que morreram estão agora no céu com Cristo? É complicada essa situação, porque é uma questão de crença, é uma questão de fé. Eu trabalho, né, com a ciência da computação, então assim, eu gosto de trabalhar muito com a lógica, com meus amigos, e eu falo, não é lógico, né, que eles estejam lá, até por causa dessas passagens bíblicas, até por causa do que Deus fala, do que Jesus fala, do processo, né, da salvação, da primeira vinda de Cristo, da segunda volta de Cristo, da terceira volta de Cristo. Então, ou seja, se você morresse e fosse para o céu, teoricamente você, né, seria até um benefício morrer agora, né? Mas nós sabemos que não é assim, né? E que as pessoas não estão lá no céu olhando para nós aqui, né, como algumas crenças acreditam, né, na imortalidade da alma, que elas estão olhando para nós aqui, intercedendo por nós. Então, assim, eu falo pela lógica dos meus amigos, né? Eu falo, olha, a vida foi feita assim, com o sopro de Deus. E a morte é simplesmente desfazendo essa união, essa trindade, né? Então que você, não sei como você vai abordar isso, cada amigo, cada pessoa tem a sua fé, sua crença, suas raízes, né? Sua cultura. E aí eu sempre peço que o Espírito Santo, né, dirija as palavras para que eu possa realmente falar numa linguagem que essa pessoa precisa entender. Então, meus amigos, eu tento ir pela lógica. E ele, lendo, estudando a Bíblia, fala, olha, não é que faz sentido, né? Assim como alguns que creem no inferno eterno, naquele fogo que as almas vão ficar queimando eternamente lá, né? É muito fácil você conversar com alguém e falar assim, ó, não é lógico isso para um Deus de amor. Então, eu uso a lógica, pelo menos. Na terceira pergunta diz assim, como podemos compreender a terrível realidade do sofrimento no mundo hoje? Como a gente pode entender, né? E vem aquela pergunta, onde está Deus diante desses tanto sofrimento? Por que o tema do grande conflito nos ajuda a entender tudo isso que acontece? Por que é tão importante olhar para Jesus na cruz como a expressão mais plena do amor do Pai e aprender a confiar nele, mesmo nos piores momentos? Bom, diante de tudo que tem acontecido, né? Realmente fica até muito difícil para quem não crê achar assim, existe um Deus de amor, existe alguém que está no comando. E é interessante porque, infelizmente, né, o mundo é redondo e a história é cíclica e as pessoas tendem a cair nos mesmos erros, nas mesmas indagações que são feitas séculos após séculos e que as respostas vêm sendo dadas, mas muitas vezes não compreendidas, né? Ou seja, Deus sempre está aí à disposição de oferecer ao homem a salvação, o plano da salvação, a verdade. Daí vem a pergunta, o homem segue o que Deus pede? E aí a pergunta não é para o homem ou para a humanidade, mas a pergunta é para mim. Será que eu sigo o que Deus já me iluminou, já me trouxe de luz? Será que eu sigo tudo isso? E você, será que você segue tudo o que Deus já lhe iluminou, lhe clareou a mente? Sabe? Então, entendendo um pouco da nossa rebeldia, desse grande conflito, dessa maldade que habita aqui meu coração, dessa luta que diariamente eu tenho que me pôr diante de Deus e falar, Senhor, né, negar-me a mim mesmo para tentar avançar na fé. Então é só diante dessas batalhas diárias espirituais é que você consegue entender que realmente a maldade está aí, mas aonde que Deus está sendo colocado? Eu estou diante de um grande monumento aqui, ó, né, que teoricamente é dedicado para adoração, louvor a Deus, mas a pergunta é, a palavra de Deus está sendo seguida? Você está seguindo cada
trecho que Deus já lhe revelou como verdade? E eu respondo isso por mim. Não, né? Até tem vários propósitos aí em 2026 para a gente tentar resgatar coisas que lá no começo, né, aqueles primeiros estudos bíblicos que nós fizemos, nas primeiras semanas de recém-batizados, que a gente, né, toma algumas decisões e se a gente se maravilha e vai passando aquela caminhada cristã e você vai desanimando e as coisas já não vão fazendo o mesmo sentido, né? Hoje mesmo tem familiares, muitas vezes estão até desanimados na fé, pessoas que sabem, têm conhecimento, mas que o conhecimento não é tudo, né? Infelizmente, se o conhecimento fosse tudo, né, pessoal, nós teríamos aí muitas pessoas, né, acadêmicas, todas adorando e louvando a Deus, mas não é o conhecimento, é a prática e é também o viver com Deus, o julgar a si mesmo, é a questão de você quebrar esse orgulho de talvez você saiba demais, mas e a sua prática? E até o saber demais, né? Até o próprio Salomão fala que também até o saber demais pode fazer mal e realmente você tem que praticar, que esse 2026 seja um ano de prática, um ano de realmente de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, daqueles que estão precisando conhecer a palavra de Deus e parar de olhar um pouco para o conhecer pelo conhecimento vazio. Beleza, pessoal? Então é isso aí, encerramos aqui o terceiro vídeo e nos vemos então, pessoal, no quarto vídeo, unidade por meio da humildade. Beleza, pessoal? Mas antes de nos despedirmos, né, vamos nos despedir com uma oração. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez o Senhor esclarece esse tema que é tão complexo e que muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, compreendem de forma errada. Que este vídeo, esse bate-papo, que essas palavras, os comentários possam alcançar pessoas que estão precisando entender o significado da vida que é dada por Ti e a morte que é a ausência da vida, simplesmente, ó Pai. E busquemos a Ti a cada dia, ajude-nos, use-nos, ajude-nos a praticar cada dia mais tudo que aprendemos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, fiquem com Deus, até lá, tchau, tchau.